Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento junto com o professor Sâmio, né? Estamos aqui para interagir com vocês. Nessa aula, olha só, a filosofia, gente, nós estamos fazendo uma linha do tempo dela. A nossa unidade, a unidade 1, nós passamos lá agora da ciência antiga, né? Ciência antiga. Aí falamos a aula anterior a média, né? Agora moderna. Bem, o Sami está ensinando a idade moderna. E aqui nós vamos analisar, avançar um pouco na história, ok? Já vimos, né, que lá os antigos da Grécia Antiga deixaram suas contribuições no âmbito da ciência, ó, Platão, Aristóteles e outros, né? E lá na Idade Média, né, um período que eles consideram como algo que estagnou no âmbito da ciência, mas de certa forma teve alguma contribuição, correto? E agora vamos quebrar, a Idade Moderna quebra esse paradigma, ou seja, supostamente, né, como alguns historiadores falam, a Idade das Trevas da Idade Média, ou seja, da escuridão, né, no âmbito da ciência, do conhecimento. E através do iluminismo veio, né, no âmbito da ciência na Idade Moderna, ou seja, quebrou, trouxe a luz. Isso é tudo analogia que eles fazem, né? Imagens, pensamento figurativo, né? Considerado pelos acontecimentos de ambos os períodos, ok? Se iluminou a mente, né? Então vamos lá. Qual é a nossa aula de hoje? Olha aí. Idade Moderna, gente, ó. Revolução científica. Deixa eu voltar aqui e acionar a minha canetinha. Nós vamos ver nessa aula uma mentalidade, né? Uma nova mentalidade. Característica do pensamento moderno, olha só, vamos ver o que aconteceu. O que mudou da idade, já que aqui teve uma ruptura, uma nova mentalidade, então tem algumas características, né, daquilo que é novo. Vamos ver o Galileu, sobre Galileu Galilei e o método. Síntese, né? Uma breve síntese newtoniana. Ou seja, essa aula aqui vocês podem ligar com uma aula de física, né? Com um componente curricular. Os professores lá, vocês podem, inclusive eu vou colocar o nome da aula aqui para vocês, tá? E vocês viram em física isso aí lá no primeiro ano, ok? Então vamos lá. Idade Moderna, Revolução Científica. Olha só a imagem aí. Figure bem na imagem, vem aqui comigo, ó, né? A imagem está lá, né? Um globo bem no centro. Em torno ali está outros planetas. Sabe por quê, gente? A ciência na Idade Moderna ela avançou. É claro que a cada momento da vida nós vamos dando uns passos, né? Passos, né? Às vezes paulatinos, escalonados, etc. Para crescer, para mudar e melhorar a sociedade como um todo, em cada momento cultural da história, no tempo e espaço, é verdade? Então aí, ó, veja só, volta lá na imagem. Então, na Idade Moderna, quebrou-se o paradigma de dizer que a Terra era o centro do universo, geocentrismo, porque na Idade Moderna, né, veio a ideia, né, a análise, e veio à tona dizendo que é o Sol que é o centro do universo. Ou seja, olha só. Então, na Idade Moderna, você não vê essa perspectiva, vamos adentrar um pouco depois, mas que o geocentrismo deu lugar para o heliocentrismo, ou seja, o Sol é o centro, não mais a Terra. Nessa perspectiva, vocês perceberam? Ou seja, é um paradigma que quebrou-se. Porque toda teoria ela só é válida enquanto perdurarem e não existir outra teoria comprovando, né, aqueles fatos. Ou seja, a teoria do Big Bang ela é válida até hoje porque ainda existem cogitações, mas nada que vai ao desencontro, né, daquilo que está posto. Nessa perspectiva, ok? Voltando lá, vamos lá. Uma nova mentalidade. Eu estou olhando para o universo aí, né? Você já vem aqui comigo de novo, olha só. Já tiveram, sabe por quê? O bom filósofo, o bom analisador, todos nós somos filósofos de alguma maneira, ok? Já parou, sentou lá no seu quintal, lá na chácara, lá no sítio, né? É você mesmo. E lá no ambiente que você está aí, no estado de Rondônia, os céus de Rondônia, tem até no nosso hino de Rondônia.
Já olhou para o céu, viu as constelações, viu as estrelas, os planetas? Inclusive, eu posso até mandar para vocês um aplicativo que ele é mapeado todo o sistema, né, cosmológico, o universo. Dá o nome de todas as estrelas e planetas. Localiza onde está a Lua, muito legal. Vou mandar para vocês lá no grupo, ok? Os professores presenciais vão entregar e dizer, olha, esse aplicativo é muito bom. Temos que usar a tecnologia, correto? Mas veja bem, um ambiente onde não tem muita luz, por exemplo, num sítio, não tem muita luz de poste, etc., ele não ofusca o universo, ou seja, o céu à noite. Porque a luz da cidade, ela ofusca. Quanto mais longe você estiver da cidade, melhor para você enxergar o universo. Então, assim, ó, se você não fez ainda, essa noite, se não estiver nublado, você olhe para o céu e verifique, né? A lua, o estado de como ela está, a posição, o universo. Vocês vão perceber, né, que esse universo é tão imenso, somos pequenos diante dele, ok? Continuando, olha aí. Uma nova mentalidade. Em sua obra Pensamento, Blaise Pascal disse assim: o silêncio desses espaços infinitos me apavoram. Então, quando vocês estiverem e olharem, né, da mesma maneira dessa imagem, olharem para o céu, é claro que a gente não vai ter essa imagem igual ali, né? Tem que ter um telescópio adequado. Mas mesmo a olho nu, vocês vão ver pequenos pedaços de estrelas. É uma frase, né? A frase explícita: a angústia para quem, lá no século XVII, vivenciou a substituição da teoria geocêntrica, olha aí, pela teoria heliocêntrica. Então é nessa perspectiva que nós vamos analisar, né, nesse âmbito a questão do fazer, né, nessa ideia. A nova teoria não apenas retirou a Terra do centro do universo, ou seja, vamos supor aqui, a Terra está aqui no centro, né? Está aqui a Terra. Essa nova teoria, perspectiva na Idade Moderna, tirou. Sai Terra, a Terra vai ficar no seu espaço, não saiu dali, mas o centro passou a ser o Sol, né? Nessa perspectiva. Voltando, olha lá. Mas também desintegrou uma construção estética que ordenava os espaços e hierarquizava, né, o mundo superior dos céus e o mundo inferior e corruptível da terra. A questão não era apenas científica naquela época, né, saindo da Idade Média. Se fosse Galilei não teria disso, né, obrigado a se retratar publicamente e abjurar a sua teoria. Lembra que na aula anterior nós falamos isso? Tampouco teria sido recolhida a prisão domiciliar. Então ele apareceu com heliocentrismo. E a questão não era só científica, né? Tinha todo um sistema religioso, etc. Ao examinar o contexto histórico em que ocorreram transformações tão radicais, percebe-se que elas não se desligaram de outros processos igualmente marcantes, né? E quais? Vamos lá. Por exemplo, olha aí, aumento das atividades comerciais, olha só, né? Esse pensamento de Galilei, né? Eles aproveitaram no âmbito da economia, né? Crescimento de centros urbanos, ó, o que propiciou? Maior circulação de valores e informações. Fortaleceu a burguesia, então eles ganharam, né? Lucraram mais. Formação de estados nacionais na Europa Ocidental. Ofereceu condições para movimentos reformistas que questionavam o poder centralizador da Igreja Católica. Então tá aqui. Aperfeiçoamento de técnicas e inovações tecnológicas. Inclusive, a gente pode colocar aqui o telescópio. Modificou a relação do homem com a natureza. Veja bem. Olha só. Gente, uma ruptura dessa maneira, porque era todo supostamente, vamos dizer que é o planeta, né? A Idade Média. Tinha uma forma de pensar o universo. Aí chegou uma nova ideia transformando totalmente, radicalmente, né? Até tirou a Terra do centro e colocou o Sol. E olha só que os outros setores, chama-se mais ou menos uma globalização.
os outros setores da economia aproveitaram a situação da humanização também, agariaram, né, mudanças. Uns ganharam forças, outros perderam e etc. É como se fosse uma decisão, por exemplo, uma guerra de países afeta outros países de certa maneira. Porque aquele que está sendo abatido, ele fornece material, e o outro que está abatendo também fornece algum tipo de material para o resto dos outros países. Então, afeta, né, nessa perspectiva. Imagine lá na Idade Média, né? Eles tinham já um pensamento fechado, supostamente, pode-se dizer, dogmático, né? Não era possível, né, de diálogo, mas quando houve um diálogo, uma busca para mudança, houve condenações, né, da parte de quem provocou, né, aquela discussão, aquele diálogo. Continuando, olha lá. Características, né, do pensamento moderno. Então vamos ver algumas características. Nós vimos a mudança, né, interior, olha só, no âmbito da economia e no âmbito da política. A valorização da razão e do pensamento crítico pelos renascentistas e o questionamento da autoridade papal pelos movimentos reformistas religiosos. Então, é nessas mudanças da Europa Ocidental. Veja bem, coloca aqui para mim agora. Então, vocês vão nessa perspectiva, ou seja, essas mudanças geraram algum tipo de característica, né, onde vocês vão trazendo, né, e buscando e transformando essa perspectiva de vida no âmbito da Idade Média, na transição para a Idade Moderna. Então, voltando lá ao texto. Vamos lá. Ok? Então, vamos lá agora só. Então, essas características históricas, vem aqui comigo. A gente vai perceber algumas delas, não vai apresentar todas, né? Que todas. Sabe por quê, gente? Vocês vão entender uma mudança a partir do momento que surge, né, uma característica, né, um âmbito, no sentido de análise, né, no sentido de perspectiva. Ou seja, se eu olhar a característica, eu vou verificar que eu posso, né, entender todo o contexto daquela época, né? Então vamos ver agora cada uma delas. Sabe por quê? Eu vou ver os caminhos, né, os meios ali para poder entender o contexto. Vamos lá, continuando, olha aí. Entre as características decorrentes desse momento histórico, né, destacam-se quais? Vamos ver. O antropocentrismo é uma delas. O que é antropo? É o ser, né? Centrismo é centro. Então, o ser no centro. Tá aqui, ó. Coloca, né? Viu que na Idade Média quem era teocracia, né? Teo é Deus. Poder de Deus ou Deus no centro, né? Deus era o que estava acima de todos. Já na Idade Moderna, o que vislumbrou? Né? A ideia do ser humano no centro, o antropo, o ser, o homem no centro das atenções, no centro da pesquisa, no centro do conhecimento. Assim, começar a analisar o ser humano como um todo, biologicamente, espiritualmente, politicamente, socialmente. Então, nessa perspectiva, tirou, né, a Terra do centro e colocou o Sol. E tirou Deus do centro e colocou o ser humano. Então, vamos ao desenho, olha aí essa figura. Esse quadro é Leonardo da Vinci, né, que pintou, é o homem vitruviano. Tá aqui, ó. É uma figura ideal para dizer, né, o antropocentrismo, no homem no centro. Então tá aqui as características. Ó. O indivíduo moderno coloca a si próprio no centro dos interesses das decisões. Então ele está bem no meio. As certezas da fé contrapõem-se à capacidade de livre exame. Então, se tem certeza da fé, já não tem aquele dogmatismo, né? Então as pessoas podem examiná-las e verificar, né, se elas são verdadeiras ou não. Na religião, adeptos da reforma protestante defendem o acesso direto ao texto bíblico, que até então eles não tinham, dando a cada um o direito de interpretá-lo. A Bíblia, eu pego a Bíblia, leio, né, eu vou interpretar, né, conforme
ao meu pensamento, aquilo que eu vejo, né, verifico uma ligação com o divino. No racionalismo, viu que lá no homem no centro, que também, né, a questão da razão. O poder exclusivo da razão é de discernir, distinguir e comparar opor-se ao critério da fé e da revelação. Então a razão tomou espaço. A atitude polêmica perante a tradição revelava, né, a recusa do dogmatismo, ou seja, veja bem, né? Tá aqui, ó, movido para questões da fé da época. Dogma, né? Eu penso assim, não muda. O racionalismo, né, ele teve direito a questionar isso. E também, gente, outra característica é o saber ativo. O saber adquirido devido ao que? Aliança, né, entre ciência e técnica. Deve retornar à realidade para transformá-la. O outro ponto de característica é o método. Veja que já fomos construindo, né, a ciência. Ó. Aqui já começamos a construí-la. Tem racionalismo na ciência, tem um saber ativo, né, que eu coloco a técnica para analisar, e que também é um método. O que é isso? O rompimento entre a ciência e a filosofia de Aristóteles, né, na escolástica. Instigou o que? A intelectuais na busca de novos métodos de investigação filosófica e científica. Aí vocês não perceberam, né, no âmbito, já tiraram a questão da fé, a questão do dogmatismo, a questão da teocracia, Deus no centro, né? E eles já trouxeram o ser humano, ó, porque a razão, poder questionar a fé e etc, outras situações, um poder ativo, tem o direito, né, de verificar, de analisar e etc, e um método. Então é típico da ciência, tem que ter um método para eu analisar os fatos. Se eu for analisar o pincel, né, eu vou criar um método, né, inclusive pode até ter método já criado. Como eu vou analisar esse pincel? De que ele é composto? Como é que ele faz para escrever? Então a essência em si dele, né, no âmbito da ciência, é palpável, né, eu estou vendo, é real. Então ela nessa perspectiva, ok? Continuando, olha lá. Olha só que legal, gente. Ó, se falando de método, vamos jogar esse carinha aqui, ó, Galileu. Pode-se dizer o outro nome dele, Galilei, né? Uma das expressões mais claras do racionalismo, a razão, que vigorou na Idade Moderna foi o interesse pelo método como instrumento capaz, ó. O método foi um instrumento capaz de quê? Proporcionar um conhecimento mais seguro. Gente, essa busca racional de um método mais seguro lembra o quê? Nós vimos essa teoria do conhecimento. Qual é? Vamos ligar a aula em si. A aula não está perdida, solta. Um tema aqui, outro ali, não. A aula tem todo um método escalonado de aprendizado, ou seja, no âmbito da filosofia. Sabe por quê? Como que o professor Hélio falou lá no início da unidade 1, que vocês no âmbito da filosofia terão, né, a oportunidade de depois, no final das 2 unidades, organizar seus pensamentos e tomar decisões acertadas. Como isso vai acontecer? Impossível se não tiver uma ordem no âmbito dos temas das aulas. Lá no anterior nós falamos sobre dogmatismo e falamos sobre o pragmatismo, né? E o criticismo. Olha só esse método aí. Será que é uma influência lá do criticismo? O que é o criticismo? É pegar os fatos, né? Inclusive eu posso pegar uma teoria dogmática e vou analisar. Colocar à prova através de quê? De métodos. Ou seja, fazer ciência. Olha o criticismo, né? Criado por Kant. Não vou analisar. Vamos lá? Continuando além. A aplicação do método experimental, ó, aqui entra o empirismo, tá? Ó, empirismo. Por quê? Eu vou experimentar. Não é um passe de mágica, né? Na prática científica por Galileu, representou que uma verdadeira revolução. Então houve uma ruptura aqui. Revolucionou, né? Mudança e etc. Com o método experimental, o renascimento das ciências lá no século XVII não representou uma simples revolução. Então, se não foi simples, foi macro, né? Importante. Mas uma verdadeira o quê?
ruptura, né? Quebrou um paradigma que estava já posto, que implicou outra concepção de saber, tá? Então era Deus, né? Vamos dizer assim, no geral, e o homem. Veja bem, né? Tirou Deus ali do centro e colocou o ser humano. Então, uma mudança, uma concepção de saber experimental. O que isso vai implicar, então? Vamos lá. A nova física. Falando em física, estamos aí, né? Temos os professores do componente curricular de física. O movimento em Aristóteles, corpos pesados caem porque tendem para baixo. Lembra que nós falamos a pedra? Por ser este o seu lugar natural. Tá? E a pedra, aqui ó, vamos pegar uma caneta aqui, deixa eu pegar uma caneta. Vem aqui comigo. Supostamente, imagine que é uma pedra, né? Corpos pesados, né? Não tem tanto peso, mas olha só. Corpos pesados, né? Tendem para baixo, ó. Então caiu. O professor Hélio vai juntar. Então, assim, Aristóteles já falou, nós falamos na aula anterior, né? Aulas anteriores aí. Corpos pesados, corpos leves, né? Que é a pedra, ferro e etc. Continuando no texto, olha lá. Então veja bem. A física aristotélica era qualitativa, de qualidade, tá? Galileu, não se interessava em explicar o porquê os corpos caem. Lembra na fase da criança, sempre é porquê? Mas como eles caem, gente? Como eles caem? Ele recorreu a técnicas e instrumentos que pudessem auxiliá-lo, como plano inclinado, termômetro, telescópio, relógio de água, né, o clepsidra. Nós já falamos até anteriormente uma breve alusão a isto. Então é nessa perspectiva, ele queria saber, olha só, no âmbito da filosofia e no âmbito da física, mas a filosofia é muito mais. Eu não quero saber como cai, né? Como eles caem. Quero saber o porquê, né? Porquê daquilo. Então é uma perspectiva dele, né? Nesse sentido. Então ele queria ir além, olha só a instigação. Além de físico, né, ele queria saber no âmbito da filosofia, do pensamento, da reflexão, o porquê cai. Quero uma resposta para isso. Vamos lá? Continuando, olha aí. Por meio do método experimental, empirismo, Galileu elaborou o quê? A descrição quantitativa dos fenômenos. Ele investigou o espaço físico nos seus aspectos e objetivos, ou seja, naqueles em que se pode aplicar um tratamento, a matemática já no meio, né? Ele é eficaz em vários âmbitos. Aí ele chamou isso, gente, olha só, a lei da queda dos corpos. Aqui, ó. Galileu descreveu a lei da queda dos corpos após repetidas experiências com uma esfera percorrendo um plano inclinado. Tá aqui, ó. A esfera está bem aqui. Ele criou esse plano inclinado, né? A esfera vai, conforme ela vem daqui de cima, ele soltou ela aqui. Conforme ela vai batendo nesse espino, ela vai dando um som. Conforme cada momento, descendo, né? A inclinação, ó, vai para cá. Então ele verificou essa distinção de acordo com a lei da queda dos corpos. Conforme a esfera vai batendo em cada situação, passando, vai gerando um som. A lei foi traduzida numa forma geométrica, de modo que a união entre experimentação e matemática permitisse o quê? Abrir caminho para a física, lá no âmbito da modernidade, fruto de uma verdadeira revolução científica. Então tá aí, ó, das características bem abrangentes, né, da revolução científica da época, foi esse experimento de Galileu. Agora vamos ver no âmbito da astronomia. Vocês viram lá no âmbito da física, certo? Na astronomia e geometrização do espaço. Lá no século XVI, o monge Nicolau Copérnico publicou na obra dele das revoluções dos corpos celestes, obra que expõe o heliocentrismo. Está aqui, ó. O Copérnico já trouxe essa ideia.
Porém, veja bem aqui, ó, no âmbito da filosofia, ela ensina que o heliocentrismo, o que é? O Sol no centro do universo, já foi aludido lá na antiguidade com os gregos. Com quem? Com o pensador Aristarco de Samos. Porém, ele não foi, né, o Sâmio não, tá? Aristarco de Samos. Ou seja, lá naquela época ele só fez alusão, né? Ele não trouxe nenhum experimento. Aí foi resgatado agora na Idade Moderna, nessa perspectiva já com alguns experimentos, né, e comprovações. Vamos lá, continuando. Então Copérnico trouxe, né, essa alusão na sua obra. Tá aqui, ó. Já não era mais a Terra, é o Sol. A Terra ela já ficou próximo daqui, ó, no nosso sistema. Um dos planetas, né, em circular. Todo o sistema mudou. Era antes, né, o desenho das terras, né, que era o centro. Agora passou-se o Sol. Essa obra permaneceu pouco conhecida até o início, porque ninguém interessava, né? Eles tinham a questão da religião, etc. Eles acreditavam no geocentrismo, como que fazer alusão a isso? Quando a hipótese ressurgiu por meio de quem? Galileu e Kepler. Ou seja, veja bem, vocês são 3 amigos aí na escola, né? João, Maria e Pedro, vamos supor. Aí Maria, né, fez uma descoberta legal que vai mudar a sua comunidade. Mas por ser só ela, ninguém deu muita atenção. Veja bem, é só uma analogia da história que aconteceu lá. Porém, aí chegou você, né, e o seu colega que é amigo de Maria, ou não é amigo ou conhecido, mas gostou da teoria dela. Uma descoberta para a comunidade aí no estado de Rondônia, né? Aí vocês reforçaram isso, olha só, como um, né, não teve aquele pensamento, aquela ideia, mas os outros, né, já deram mais alusão, deram mais atenção. Aí o quê? Os olhares e os ouvidos das pessoas em torno, suponha que seja aí na sua comunidade, né, começaram a gostar e se interessar. Mais ou menos aconteceu isso lá, né? Supostamente foi começar a ter interesse. Olha só, 2 renomados cientistas, né? Então vamos lá pesquisar e ouvi-los. Continuando, olha aí. O telescópio proporcionou o que a Galileu? Descobertas valiosas. Foi por causa disso, gente, que eu já falei que ele ganhou grandes cargos, tá? Os reis gostaram tanto da ideia do telescópio, né? Ver algo perto, que o promoveu para muitas coisas, inclusive professor de universidade, etc. Além das estrelas fixas, haveria infindáveis mundos lá no universo. A superfície da Lua é rugosa, né, e irregular. Eles já viram as crateras, né, que a gente vê hoje. O Sol tem manchas, ó. Eles viram, tem manchas. Em torno de Júpiter existe 4 luas. Olha só, gente, essa descoberta já nesse período. Veja bem, né, lá na modernidade. Modernidade aí suponha que seja século XVI, XVII, né, XVIII. Então é nessa perspectiva já começou. Já eles tinham um telescópiozinho e olhavam. Porque para ver as manchas, né, que tem no Sol. E quando o fogo abre um pouco aparece, né, o planeta em si, que é o Sol. Eles viram, já vislumbraram isso lá. Ciência, né, trazendo novidades para a sociedade. Vamos lá, continuando. A consciência medieval de um mundo supostamente fechado é contraposta à concepção moderna do universo infinito. Veja bem, né? Como se fosse um mundo finito para um universo infinito. Aí, ó, lá no século XVII, quando Galileu se encontrava em prisão domiciliar, um discípulo conseguiu que a obra Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre Duas Novas Ciências fosse o quê? Publicada na Holanda, a revelia da Inquisição. Veja bem, contra, né, a autorização da Inquisição. É um discípulo. Por isso que é bom ter os discípulos, né? Para lhe ajudar nessas horas. Nesta obra em que ligou a ciência astronômica à física, pode-se dizer que nasceu o quê? A física moderna e uma nova concepção da astronomia. Agora vamos ver a síntese de Newton, né? Força gravitacional.
Vamos lá. Veja bem. O que é gravidade para vocês, gente? Os professores de física já ensinaram isso, né? Com certeza. Força gravitacional, ou seja, resumidamente, tá? Eu não sou especialista, mas vamos fazer uma análise filosófica, né, do pensamento. É como se há corpos pesados, né? Os corpos pesados ele têm a cair na Terra. Esses corpos pesados eles o são porque existe uma força gravitacional que o, né, puxam para a Terra. Então, isso chama-se de gravidade. Alguns planetas, a Lua, essa gravidade é menos que a Terra, por isso que eles pulam, né, e tem leveza. O Sol não tem, é zero a gravidade. Antes mesmo de cair lá já se destrói. Então existem várias gravidades em si, ok? Vocês podem até verificar nas redes sociais, alguns vídeos, etc. Fazendo experimento de cada planeta, a gravidade deles. Continuando, olha lá. Então Newton diz assim, os resultados obtidos por Galileu e Descartes na física, na astronomia, os dados acumulados por Tietio, né? E as leis das órbitas celestes de Kepler, possibilitaram o que? A Isaac Newton. Então, Isaac Newton, isso podemos entender que ele estudou esses carinhas, ó. Né? Ele estudou, fez uma análise do trabalho deles. A elaborar uma teoria, que é a teoria da gravitação universal. Newton nasceu no ano em que morria Galileu. Então tá aí. Um nascia um, o outro já um partia, o outro nascia. Ele publicou obras, assim como Princípios Matemáticos e Filosofia Natural, que no início trata do ramo da física, denominado mecânica, né? Até chegar à demonstração de todo o sistema solar. Então, aos poucos, ele foi analisando esses fatos. De acordo com relatos, Newton teria intuído a ideia da força da atração, né? De atração de todos os corpos do universo. Aristóteles chama os corpos pesados, né? Ao observar a queda de uma maçã. Então, supostamente coloca, né? A força da gravidade. A maçã é um corpo pesado? É. Aí, ó, no seu sítio, né? Com certeza os professores de física já falaram isso. Uma manga, né? Pode colocar manga. Que mais? Goiaba. Ficar debaixo da goiabeira. Que mais? Outras frutas. Ingá, né? Que mais? Cupuaçu. Vocês perceberam que quando elas são maduras, já não sustenta mais no galho, elas caem, corpos pesados, tendem para baixo. É uma força gravitacional que puxa, né? Nessa perspectiva. Continuando, olha aí. Uma intuição o teria levado à teoria da gravitação, segundo a qual a força de atração é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Então ele já criou uma fórmula aí, ou seja, a força como as coisas caem depende da massa dela e ao quadrado da distância também. Por exemplo, olha só, gente, se eu jogar esse pincel daqui de cima, ele pode cair no meu pé, eu não vou sentir nada. Porém, se eu jogar esse pincel de uma altura mais elevada, por exemplo, 100 metros, 50 metros, ele virá com mais força. Ele pega a velocidade, pode machucar os pés, não é verdade? Continuando, olha aí. As teorias de Newton estimulam o que? O desenvolvimento da ciência e permaneceram como parâmetros indiscutíveis durante 200 anos. Olha só, gente. Se é indiscutível, por que não tinha outra teoria? Pode-se dizer, essa é a opinião do professor, tá? Que virou-se dogma, né, da ciência. É indiscutível, né? Durante 200 anos virou dogma. Mas se surgir uma ideia distinta para quebrar esse paradigma, deixa de ser dogma, ok? Na primeira metade do século XX, o modelo newtoniano, né? Newtoniano, foi suplantado pela teoria da relatividade geral, a de Einstein, e pela física quântica, né? Que é fruto do estudo de cientistas como Einstein, Heisenberg e outros, né? Demais. Isso não significa abandonar totalmente, né, a teoria newtoniana, mas reconhecer os limites dela. Então aqui ela permaneceu como um dogma, que é indiscutível,
por esse período e aí veio, né, outros. Veja bem, olha só como eu falei para vocês. Cria uma ideia aí na sua escola, né? Cria e desafia os outros a criar uma ideia melhor. A ideia que você criou, a teoria, vamos supor que é uma teoria, ela vai permanecer até que apareça outro estudante e crie uma teoria para quebrar a sua. É uma melhor, no mesmo parâmetro, ok? No mesmo sentido de contexto. Então elas formam nessa perspectiva. Agora, olha só, a gente temos o quê? Vamos lá na sala do professor Hélio, temos o cantinho dele, ó. Vamos lá adentrar, ó. Esse aqui, como já falei, é um cantinho onde eu, virtualmente, é o filosófico, né? Tiro algo mais, né? Uma curiosidade sobre o contexto da aula. E eu chamo esse cantinho de janela do conhecimento filosófico, porque o conhecimento vem por aqui do alto e vai entrar aqui na mente nossa, na nossa mente, olha só. E eu transmito para a mente do Sami, não é verdade? Transmito para a mente dos professores presenciais e transmite para os estudantes, vocês, ok? Então vamos lá abrir a nossa janela lá. Olha aí, gente, vocês sabiam que Galileu revolucionou a astronomia introduzindo um modelo heliocêntrico, né, que é o Sol no centro do universo, esboçado por Copérnico, né, e aperfeiçoando cálculos matemáticos, racionalizando com raciocínio lógico. E condenado, ele foi condenado depois pela Inquisição. Ele foi obrigado a abjurar publicamente suas ideias, né? Teve, vou lá na frente, vou abjurar. Ou seja, eu vou negar aquilo que eu falei. E permaneceu confinado em prisão domiciliar a partir de 1633, né? Desculpa. Então veja bem, um cara que está lá, né? Ele queria autonomia da ciência, ele queria liberdade para pesquisar. Passar por isso, né? Muito complicado. Até imagino como o estava sentindo. Porém, como já falei antes, é um contexto da época, nessa perspectiva, ok? Então, vamos sair aí da nossa aulinha, né? Olha só. Aí a nossa referência, vem aqui comigo. Então, a nossa aula de hoje, e não saia daí não, que temos mais, ok? Vamos lá continuar com ela. Tchau, tchau.